Literacia financeira, quem não precisa dela, todos nós. E para dar assim uma ajuda, a Joana Ramos e o Armando Rodrigues, connosco, rubrica Save Your Money. Joana e Armando, bom dia, bem-vindos. Bem-vindos a mais uma rubrica semanal. Save Your Money na Rádio Terra Nova. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então vamos a isso. Bom, então, começando pela revisão da matéria dada. O que é que falamos a semana passada? Falamos do orçamento, qual é a importância de termos um orçamento mensal e qual um dos métodos que existe e que está muito em voga, que é o método 50-30-20, em que se aloca 50% da nossa disponibilidade financeira mensal para as necessidades básicas, 30% para aquilo que nós desejamos e os 20% restantes para poupanças e amortizações de dívidas. Temos várias ferramentas que estão disponíveis na net para fazer este tipo de orçamentos. Quanto mais não seja um papel e uma caneta ou um lápis, também dá. E uma calculadorazinha para ajudar a fazer as contas. O que é que devemos fazer periodicamente depois não basta só fazer o orçamento, como é óbvio. Temos que rever mensalmente este orçamento, ver onde é que de facto andamos por aí a dar cabo do nosso erário privado. E depois vamos ajustando os valores à medida das necessidades, vamos identificando os desperdícios e daí vamos paulatinamente obtendo um orçamento pretende-se mais equilibrado. Mais saudável, sim senhor. Obrigada, Joana, pelo resumo. Armando, e agora vamos falar sobre hoje, não é? Bem, para já começar por dizer, ou por desejar um ótimo São João para todos os que podem gozar este feriado extraordinário. O São João, já agora, é uma festa poupadinha, por princípio, não é? É uma festa popular, em que não se gasta muito dinheiro porque se pode andar na rua e comer umas sardinhas e tal. Portanto, é uma daquelas festas poupadinhas que nós podemos e devemos. O Armando gosta de saltar a fogueira. Ainda fazem fogueiras, não? Já não se fazem, pois não? Pois já não vejo há uns anos. Mas ainda se come sardinhas. Mas o Armando saltou. Diga lá, Armando. Eu saltei bastante. Graças a Deus. Bom, então hoje vamos falar um bocadinho de poupança e como é que nós podemos trabalhar esse item bastante importante que é a poupança. Primeiro, vamos falar aqui um bocadinho sobre o que é que nós devemos fazer para ter uma poupança consistente. Ok? Não só poupar de vez em quando, porque o mais importante é o que sobra no final do dia. Está bem? Pronto. Nós dividimos isto em três itens importantes. O primeiro tem a ver com um fundo que nós devemos ter, que é o que nós chamamos o fundo de emergência. Essa é a primeira poupança que devemos fazer. Este fundo de emergência deve ter aproximadamente entre 3 e 6 meses do nosso rendimento mensal. Ok? E serve para situações emergentes que acontecem. É o nosso carro. Tivemos um acidente, uma situação em que nós perdemos algum dinheiro porque tivemos uma perda efetiva de algum problema. Por exemplo, também serve para empregados, doentes, não é? Exatamente, também serve exatamente para essas coisas. Pronto, depois temos uma outra poupança, que é uma poupança por objetivos, que nós consideramos bastante importante também, que é aquela poupança que nós devemos fazer para férias, programar as nossas férias com o tempo suficiente para termos o nosso objetivo de eu vou de férias, mas tenho o meu dinheiro devidamente controlado. E depois, por fim, a poupança mais a longo prazo, que é aquela poupança que nós pensamos para a reforma, ou quando já nós não tivermos aquele rendimento normal, como é que nós vamos fazer? E, portanto, essa é uma poupança que nós devemos também ter para o longo prazo. O português é poupado, Joana e Armando? Já foi mais poupado
acho que o apelo do dia a dia, hoje em dia, é muito grande e as pessoas perdem-se um bocadinho. É natural, o apelo ao gastar é muito grande. O consumismo não é só em Portugal, é em todo lado. Está um bocadinho instalado e, portanto, o poupar é mais difícil e acho que todos nós sentimos isso. Uhum. Mais facilidade, não é? tá Também publicidade mais agressiva. Exatamente. E está tudo à distância de um telemóvel com internet. Nós podemos comprar tudo, não é? Já nem precisamos de ir a lado nenhum comprar. Nós em casa, no nosso sofá, conseguimos comprar tudo. No outro dia li uma frase que dizia: temo que não seja nada sustentável. E rimo muito porque eu também temo que não é? Sim, também. Não, a própria economia faz um bocadinho isso, não é? A agressividade com que se entra em casa das pessoas, isso quase obriga essas pessoas a comprarem, e a facilidade com que nós metemos disponibilidades à mercê de qualquer pessoa, é de facto extraordinária. Isto para não falar já de outras questões. Temos tido ultimamente grandes problemas com o jogo e que está muito difícil de controlar, e que cada vez mais... Um vício escondido, não é? E a maior parte das famílias nem imagina que o seu parceiro, ou a sua parceira, ou o seu filho, ou o seu sobrinho, seja quem for, está metido numa grandalhada. Exatamente, porque antigamente eram os casinos, não é? E os casinos eram coisas muito controladas e havia muito poucos sítios. Hoje com os jogos online isto é problemático em idades muito, muito jovens. E nós sabemos que antes, quando havia problemas, alguém tinha problemas de jogo, que lhes retiravam a entrada, o acesso a casas que estavam fechadas. Hoje em dia é quase impossível retirar o acesso, porque retiram o acesso com aquele perfil, mas a pessoa aparece com outra e, portanto, é muito difícil de controlar, cada vez mais difícil. Para além de ser cada vez mais fácil jogar, o jogo é cada vez mais viciante e, portanto, é um problema grave. E, senhor ouvinte, aquilo foi feito para você perder dinheiro, não se deixe iludir. Ponto. Final. Parágrafo. Isso é. Verdade. E olha que eu sei do que digo, que eu tenho família, enfim, que trabalha assim por dentro nos bastidores dessas casas, desses sites, dessas plataformas. E aquilo está feito para você perder. Ponto. Vai ganhar uma vez ou outra para ficar ali claro, agarrado. É esse agarrado. O objetivo, não é? Pronto. Mas não foi para isso que nós viemos cá. Já foi para poupar. Hoje poupar, foi para exatamente. poupar. Então nós trouxemos algumas dicas bastante interessantes para poder poupar e para conseguir fazer então estes 3 fundos que são bastante importantes. Então, resumindo, será o fundo de emergência, a poupança para objetivos e a poupança de longo prazo, que são a poupança para a reforma ou para quando nós tivermos menos rendimento. E estas dicas são bastante interessantes. A primeira que nós trazemos aqui é uma poupança autonomizada e com uma transferência direta. Ou seja, o que é que nós preconizamos aqui bastante interessante? Que eu acho bastante interessante. Se nós colocarmos 50 euros por mês ou 25, o que for, de lado, todos os meses, em débito direto para uma conta onde nós não mexemos, quando chegamos ao fim do mês, temos aqui uma belíssima poupança para irmos de férias. Ao final do ano. Desculpem, ao final do ano. Nós percebemos. Também dava para ir de férias, mas era um bocadinho mais perto. Para outra coisa qualquer que nós achamos bastante interessante. Portanto, antes tínhamos aquele método dos irmos colocando dentro dos envelopes, não é? Debaixo do colchão. Debaixo do colchão. Agora temos várias ferramentas bastante acessíveis que nos podem ir colocando automaticamente. Nós nem notamos, na verdade, porque se nós no início do mês já não tivemos lá o dinheiro, nem notamos. Mesmo. E quando chegamos ao final do ano, sabe tão bem nós termos algum dinheiro. Ali 600 euros assim, matemática rápida, não é? Exatamente. Verdade. Eu também faço um bocadinho isto, para além da poupança, reforma que eu todos os meses coloco de lado, que é extraordinário. Habituei-me isso quando se calhar não tinha tanta possibilidade de o fazer e algumas vezes me custou bastante. E foi ótimo, porque isso permite-me hoje ter alguma capacidade de algum fundo de maneio para quando eu
penso quando for para a reforma, pelo menos aquele Ora bem. dinheirinho está lá. É verdade. E Armando e Joana, e esse fundo Maneio, sabermos que temos esse dinheirito de lado, ajuda-nos no aqui e no agora a tomar decisões mais sábias, mais acertadas, mais concertadas, não é? Mais ponderada, Mais sim. ponderadas, Sim. com mais tranquilidade. O ponto Segunda 2 parte. vai falar aqui a Joana agora. Ela é que é perita neste ponto. Sim, isto tem a ver um bocadinho com o facto de não usarmos houve aqui um ponto que não foi falado, mas que é importante, e que tem a ver com um bocadinho com os cartões de crédito e débito. Devemos de facto evitar um bocadinho os cartões de crédito, pelo menos naquela vertente de crédito em que eles são desenhados para. Eu uso um cartão de crédito, como eu costumo dizer, não tenho problemas com cartões de crédito, mas faço o pagamento total ao final do mês. Tudo aquilo que eu gastei. Portanto, acaba por ser um cartão de débito, mas com algum delay em ir à conta. Pronto. Garantindo desde que haja dinheiro na conta, ok? Portanto, não devemos, efetivamente, ou devemos evitar ao máximo a utilização de cartões de crédito, porque as taxas de juro são assustadoras, ok? E, portanto, não façam, a menos que seja estritamente necessário. Passando um bocadinho à frente. Temos 3 minutinhos, era isso que estava a perguntar, Armando. Isso mesmo. Pronto. Para além desta poupança automatizada que é muito importante, e que deve ser feita, de facto, para um PPR, para umas férias, o que é que devemos também fazer? Quando vamos ao supermercado, não é? E aqui é por isso que eu sou especialista. Diz ele, porque compras, não é? Compras é coisas de mulheres. Gostamos de comprar. E aqui há algumas dicas muito simples, que é, uma delas passa, e todos nós já passamos por isto, nunca devemos ir às compras com fome. Pois. Porque é terrível, porque nós queremos trazer tudo. E vamos trazer. Para além de não nos fazer bem, e comer. Para além de não nos fazer bem à carteira, também não nos vai fazer bem ao físico. Portanto, devemos evitar ir às compras com fome, devemos fazer uma lista. Devemos em casa, antes de sair, fazer uma lista daquilo que nós efetivamente precisamos, porque às tantas andamos a comprar coisas que não precisamos e que ainda temos em casa e que vão acabar. E agora temos a facilidade de fazermos as compras em casa. Também. Que é ótimo, porque conseguimos comparar preços e conseguimos não sair da nossa lista. Quando chegamos ao supermercado. Aquilo é uma maravilha. A gente vê Mais por lá. não é que está feito mais um complô. E é um complô. Exatamente. Outra questão é, não devemos ter medo de optar por marcas brancas. Muitas vezes elas são tão boas, ou melhor até do que marcas. E basicamente é isto. E depois tentar comparar um bocadinho. Todos nós temos tendência a ir a um determinado supermercado, mas se calhar de vez em quando variar e perceber se é possível ou não fazer umas compras mais baratas numa outra superfície comercial, e por que não agora aqui apelando um bocadinho ao nosso comércio local, porque não no nosso comércio também local de rua, na nossa mercearia. Temos agradáveis surpresas, não é, Joana? Temos, e se também não ajudarmos quem está na nossa rua, vamos ajudar quem? É mesmo. Bom, e nós tínhamos aqui uma série de outros detalhes que não vamos detalhar hoje, se calhar vamos deixar para a próxima, ok? Mas eu vou só enumerar o que é que nós vamos falar para a próxima vez. Um minutinho. Ok, e assim resumindo, são compras de serviços, procurar regularmente verificar os serviços de água, luz. Água não pode ser. A luz tem sido um escândalo, não é? A luz. E o aumento. Sim. E tentar renegociar estes serviços, não é? As comunicações periodicamente. Optar por, quando usamos transportes públicos, comprar passe e não bilhete todos os dias. É sempre muito mais barato, mais económico e permite-nos fazer uma série de outras coisas. Depois, nas compras de consumo, também aqui algumas dicas que nós temos para fazer, até para os eventos de lazer. Eu comecei precisamente por falar nisso, nas festas populares, que são bastante mais interessantes. E na educação, a educação hoje em dia leva-nos boa parte do nosso orçamento, também vamos falar um bocadinho disto.
em família, festas de família, também são importantes, também há coisas bastante importantes que nós podemos fazer para reduzir os nossos custos. E depois temos aqui umas estratégias especiais de poupança que vamos falar na próxima semana, que eu acho que vão ser bastante interessantes. A Armando Rodrigues e a Joana Ramos, rubrica Save Your Money. Se não quiser esperar pela próxima semana, a Joana e o Armando juntam-se a nós nesta rubrica agora durante estes tempos, às terças-feiras, 8h40 da manhã. Se não quiser esperar pela próxima semana, vai encontrar o Armando e a Joana em Aveiro, de porta aberta para o receber, para o elucidar. É só fazer uma pesquisa no Google, Save Your Money, Joana e Armando, e vai lá ter. É um gosto. Muito e até obrigado. para a semana. E boas poupanças. Até para a semana. Há decisões que pesam e há caminhos que se tornam confusos. Nesses momentos, alguém pensa contigo. Save your money. Quando o crédito parece um labirinto fechado. Save your money. Lê cada dado com cuidado. Cada cliente é um caso com vida, com direção. E cada solução começa com escuta e atenção. Não se trata de pressa nem de números isolados, mas de decisões com critérios bem pesados. Save your money. Não propõe no escuro, aponta caminhos com visão de futuro. Transparência em tudo, clareza na proposta. Orienta com ética que se nota. Nenhum contrato assinado sem antes ser compreendido, porque confiança nasce de um processo bem vivido. Não vendemos pressões nem ilusões disfarçadas, apenas respostas reais e bem fundamentadas. Save your money é bússola de confiança para quem quer crédito com segurança. Não se trata só de taxas nem simulações sem alma, mas de estar presente quando a dúvida se espalha. Save your money. Pensa contigo, não por ti, porque o teu bem-estar é o que nos trouxe aqui. Sim, há números, mas também há integridade. Save your money, trabalha com verdade. E quando tudo parece incerto, em silêncio ou ruído, tens alguém ao teu lado, discreto mas decidido. Save your money. Uma escolha com critério.